Nós estamos na temática, né? Expansão através do fruto do Espírito. Melhor lugar para você exercer o fruto do Espírito é o casamento, não é? Eu quero agradecer meu marido, porque não é fácil. Casamento, se você falar assim, pastor, o meu é 100%. Eu vou falar, nossa, já está para ser arrebatado. É porque não é fácil. E a gente sabe, a gente produz o fruto do Espírito Santo no casamento. Eu brinco assim com meu marido, porque meu marido tem uma cara assim, séria. E eu chego no meu marido, amor, melhora a sua cara. Aí que ele decidiu fazer assim. Aí é quando eu lembro do fruto do Espírito Santo de amabilidade. Tá bom, meu bem, o Espírito Santo vai trabalhar em você. Mas é assim, e eu tenho certeza que o Espírito Santo trabalha nele na mansidão, quando eu vou passando o dia inteiro. Neto, eu quero isso. Neto, eu quero outro. Neto, eu quero outro. Ele vai exercer o fruto do Espírito Santo na mansidão. Um dia, sabe o que ele falou pra mim? Eu sou assim, muito tranquila, eu sou até devagar. Mas um dia ele falou assim pra mim, eu acho que você não tem prazer de eu ficar sentado no sofá. E eu perguntei, por quê, Neto? Ué, porque você só eu sentar, você manda eu fazer uma coisa. Então assim, eu louvo a Deus. Porque, Neto, eu só estou nesse altar. Porque você tem liberado. Você, como pai, você é um sacerdote, que você honra a nossa casa. Não faltam as coisas porque você tem provido lá em casa. Como pai, você instrui os meninos. Como marido, você me acolhe, me cuida, me chama atenção também, me freia, me levanta. Obrigada. Com você eu tenho aprendido a caminhar no Senhor. Amém? E meus filhos também, né? Leonardo e Vinícius, que eu amo muito. Não, minha nora é única. Eu fui num lugar com a minha nora, né? Eu falei assim, Luanda, compra isso aqui, você que é enjoada, você vai gostar. E a mulher do lado falou assim, ela é sua nora? Falei, porque dentro de casa tem uma comunhão, uma liberdade. Né, Luanda, eu amo você. Quando eu falo que ela é enjoada, ela é exigente. Amém, Senhor. Loiane, coloca para mim o tema da palavra. A vitória, ela não nasce das obras da carne, mas da vida guiada pelo Espírito. Paz no caos, mansidão diante da afronta, fé diante do impossível, domínio próprio diante do medo, fidelidade ao Senhor em vez de alianças humanas. Tudo isso é fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar do rei Ezequias. Um homem que diante do caos, ele teve domínio próprio. Um homem que diante da afronta, ele teve fidelidade com o Senhor. Um homem que restaurou altares, porque ele quis levar a glória de Deus de volta para uma nação. Isso é fruto do Espírito. E nós vamos falar de uma queda, de um reino poderoso humanamente, mas que caiu porque andava nas obras da carne. Põe para mim, por favor, 2 Reis 19, a partir do 15. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas as nações. Lançaram os deuses
dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-lo. Não eram Deus de verdade, mas apenas ídolos de madeira, de pedra, moldado pelas mãos humanas, obra da carne. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reis da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Para aí um pouquinho. Eu vou contextualizar um pouco para a gente entender a oração do rei Ezequias. Quando o rei Salomão morre, que ficam os 2 filhos dele como rei, então divide o reino. Fica o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele começa a ganhar muitas batalhas na obra da carne. Eles começam a ser um povo idólatra, um povo na violência, um povo que não tinha os princípios cristãos. E cada dia mais o reino do norte, ele começou a alcançar território. Eles começaram a passar a ser um povo forte. E eles tinham uma arrogância. A palavra de Deus fala muito sobre arrogância. O Senhor confronta a arrogância. Pastor, eu não sou arrogante. Glória a Deus, porque o Senhor nos confronta quando nós subimos um pouquinho na arrogância. E esse povo, eles começaram a ganhar, mas tudo que eles ganhavam era na força da violência. Pensa que no povo eles começaram a crescer. Eles começaram, põe aqui, eu vou ganhar nisso. Eu vou indo, eles iam ocupando. E assim os assírios ganhou todo o terreno norte. Todo o reino norte começou a ser assumido pelos assírios. Eles ali estavam ganhando. E eles tinham tudo isso. Quando o rei Ezequias assume o trono, ele vai começar a fazer uma limpeza, porque o seu pai, Acaz, foi um dos piores reis. A palavra de Deus fala que ele foi perverso. Sabe o que Acaz fez no reinado dele? Ele trouxe a idolatria para dentro do reinado. Ele fechou os templos. Ele não deixou o povo adorar o Senhor. Ele introduziu a violência, a idolatria. A palavra de Deus fala que naquela época, Judá e Jerusalém, eles estavam vivendo debaixo de idolatria, debaixo de perversão. Estava tudo destruído. E quando o rei Acaz morre, assume o rei Ezequias. E a palavra de Deus fala que no primeiro ano do reinado de Ezequias, ele começa a tirar os ídolos. Ele começa a tirar tudo aquilo que ocupava o lugar do Senhor. Ele começa a colocar o Senhor no centro. Ele começa a colocar o Senhor no centro da vida dele. Ele começa a levantar na nação Judá, levantando o Senhor em primeiro lugar. Ele manda chamar os sacerdotes outra vez. Ele manda trazer os levitas outra vez. Eu quero falar para você, quando eu e você se levantar do lugar que Deus está nos colocando, chamar a presença de Deus outra vez, a presença, o altar do Senhor outra vez na nossa vida, nós vamos ver resultado. Deus coloca nós em lugares para a gente mudar a história de nação. O rei Ezequias. Pastora, eu não tive um ensinamento. Pastora, ninguém me ensinou a fazer as obras, os frutos do Espírito. Põe para mim a lâmina dos frutos do Espírito, por favor. Pastora, ninguém me ensinou a ter amor. Pastora, na minha casa não teve mansidão. Pastora, eu não vi meu pai tendo fidelidade. Pastora, eu não sei o que é domínio próprio. O povo de Judá, quando estava sob o domínio do rei Acaz, eles não tinham isso. Eles tinham a obra da carne, perversão, violência. Mas a presença, a única coisa que faz eu e você produzir fruto do Espírito Santo é a presença de Deus. Eu e você não produz se eu e você não tiver em santidade com a presença de Deus. E foi isso que o rei Ezequias fez no primeiro ano. Ele começou a trazer
a presença de Deus. Ele levantou altares. E a palavra de Deus diz que o rei Ezequias foi fazendo em cada ano. Ele começava a levantar as coisas para o altar do Senhor. Ele levantou aqueles altares. Ele levantou, ele abriu as portas e falou: vai voltar a cultuar. Vai voltar a ter vida de Deus aqui. Eu quero que nós possamos entender que aonde o Senhor nos coloca não é para destruição. O Senhor não nos coloca em lugares para poder trazer violência. Deus não nos coloca em lugares para ter arrogância. Deus nos coloca em lugares para que a presença dEle venha. E Senaqueribe, eu anotei aqui para Senaqueribe, ele estava cheio de si. Ele falou: já conquistei muito, agora eu vou para ajudar. E ele estava convicto que ele ia ganhar aquela guerra. A palavra de Deus diz que ele tinha 185.000 soldados. Era mais do que a própria população de Judá. E Senaqueribe manda um recado para Ezequias: fala para o seu rei que eu vou atacar. E ele ainda fala mais, o comandante dele fala assim, eu estou com a garganta seca, o comandante dele fala o seguinte: para que vocês estão servindo? Não deixa que Ezequias te engane. Vem, que eu vou dar comida, nós vamos à vindeira, vem para cá. Eles começaram a minar entre o povo, porque o que eles fizeram? Eles colocaram todos os soldados dele diante das muralhas de Judá. Sabe como que o diabo começa a trabalhar em você? Ele não entra de uma vez. Ele começa a trabalhar ao seu redor, do redor. Ele traz palavras de afronta. Ele começa a minar seu coração. Ele começa a querer criar em você independência. Eu estou lendo um livro, não estava combinado falar isso, mas eu vou falar. Eu estou lendo um livro que fala de lealdade e deslealdade. Ele fala que o primeiro passo para deslealdade é quando você cria independência. Quando eu e você começar a criar uma independência que não seja de Deus, se eu e você não depender de Deus, não estiver debaixo de uma autoridade, debaixo de uma liderança, eu e você vai cair. Porque foi isso que ele começou a fazer. Ele começou a criar murmuram. Manda falar que o seu Deus não vai vencer. Nós já vencemos tantos deuses. Nós já derrubamos Samaria. Nós já derrubamos tantas coisas. Mas aquele povo foi lá. Chegaram os servos. Falou para Ezequias, ele está falando que ele vai atacar. A palavra de Deus fala que Ezequias rasgou suas vestes. Que ele foi para o templo, ele rasgou. Ele se humilhou diante de Deus. E orou a Deus. Mas aí não estava bom a afronta. Sabe o que ele fez? Ele mandou uma carta. Falando: eu vou tomar conta de Judá. Eu vou atacar Judá. Eu quero saber quantas cartas de afronta nós recebemos. Às vezes você fala assim: pastora, eu não tenho uma carta de afronta. Talvez um boleto que você não tem dado conta de vencer, ele está sendo uma carta de afronta. Talvez um diagnóstico que você teve está sendo uma carta de afronta. Talvez um processo de divórcio está sendo uma carta de afronta. Mas a palavra de Deus diz que Ezequias, ele não levantou espada. Ele não mandou recado, ele não voltou. A palavra de Deus fala que ele subiu para o templo. Ele foi orar. Foi quando ele falou para o Senhor essa oração. Põe para mim, por favor. 2 Reis 19:15. Vou repetir de novo. Então Ezequias fez essa oração na presença do Senhor. Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu, de todos os reinos da terra,
Sim, tu criaste os céus e a terra. A primeira oração de Ezequias foi reconhecer a grandeza de Deus. A primeira oração dele não foi falar, olha a afronta. A primeira oração foi, é o Senhor que é Deus. É o Senhor que lidera acima dos céus, da terra, aonde é o Senhor. Como dizendo, essa carta de Senaqueribe não vai fazer nada diante da tua grandeza. Se eu e você quiser ver resultados diante da afronta, o primeiro passo nosso é engrandecer aquele que vive, é reconhecer essa grandeza, é reconhecer a autoridade. Nós precisamos de reconhecer a autoridade do Senhor, precisamos de reconhecer que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é acima de tudo. Não é na minha força, não é no meu braço, não é na minha estratégia. É na grandeza de Deus. Não é sobre a minha força e identidade. É sobre quem é Deus, o Senhor na terra. Ezequias está dizendo para o Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor tem. Eu não tenho poder, mas o Senhor tem sobre todos os reinos. Põe para mim Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta discernimento. Escuta, quando eu e você tem temor, reconhece a grandeza do Senhor, nós temos discernimento como afrontar o nosso inimigo. Ezequias teve discernimento. Ele começou a engrandecer no Senhor. Pode pôr para mim, agora eu vou para vocês verem a resposta de Deus para Ezequias. Põe para mim, por favor. 2 Reis 19, 28. E por causa da sua raiva contra mim e da sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei a minha argola em seu nariz, o meu freio em sua boca, e eu farei voltar pelo mesmo caminho porque veio. Ezequias vai orar. Deus fala com Isaías. Deus fala para Isaías. Isaías manda o servo ir lá falar com Ezequias. E fala que Deus manda. Tem todo o capítulo. Eu sugiro que você leia todo o capítulo. Eu quis começar daqui. Mas todo o capítulo. E Deus fala assim essa parte. Por causa da sua raiva contra mim. Ele está falando para Senaqueribe. A sua arrogância. Eu mesmo ouvi. Porei a minha argola em seu nariz. Um freio na sua boca. E farei voltar pelo mesmo caminho aonde veio. Eu quero declarar, igreja, nessa manhã. Aonde está a sua afronta? A quem está afrontando você? Se você está diante do Senhor, que o Senhor seja o centro da sua vida. Essa vai ser a resposta de Deus para o seu inimigo. Por causa, o Senhor vai colocar um freio. O Senhor vai colocar uma argola no nariz do seu inimigo. Pastora, põe aí para mim a imagem que eu pedi. É muito profético isso. Sabe aqui? Sabe por quê? A argola no nariz? Porque aquele povo do norte escravizava os escravos, sabe como? Com uma argola no nariz. E quando você coloca uma argola no nariz, você está puxando. Ou seja, Deus está falando assim para o seu inimigo: eu puxo ele, eu escravizo ele. Coloca o freio na boca, eu domino. Isso é o que o Senhor está falando. Eu pesquisei para saber o que o Senhor estava falando. Deus estava falando para Senaqueribe: sua arrogância chegou até a mim. E eu vou puxar como puxa um animal selvagem na raiz.
Eu vou colocar freio na sua boca e vou fazer você voltar para onde veio. Os assírios colocavam anzóis no nariz dos povos e escravizavam, era símbolo de escravidão. Eu quero falar, Deus vai colocar o símbolo da escravidão aonde o inimigo está querendo escravizar você. Aonde você tem sido escrava? Aonde você tem se escravizado? Aonde você tem permitido? Deus está falando assim hoje. Esses inimigos, essa afronta, não é contra você. Não é contra o meu povo que é justo. Não é como o meu povo que é reto. Põe o próximo, por favor. O próximo versículo. 29. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova que as minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte que brotar disso, mas no terceiro ano semeiam, colham e cuidam das suas videiras para que comam os seus frutos. Aqui, quando o inimigo afronta, o Senhor só não dá o socorro para Ezequiel. Ele só não responde: olha, eu vou te livrar do inimigo, eu vou escravizar o inimigo. Como o Senhor começa a trazer um sinal que Deus vai restituir. Isso será por sinal que este ano comereis o que nascer de si mesmo, e no segundo ano que dás de brotar, mas no terceiro ano semearás, ceifarás e plantarás vinhas. Deus dá um sinal: do primeiro ano vocês vão comer. Vai nascer a terra que foi devastada, tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que tentou destruir, eu vou restituir. No segundo ano, vocês vão comer o que brotar naturalmente. Essa terra, ela não vai perecer. Eu vou restituir. Ela ainda vai brotar. E vocês vão comer. Essa é a palavra de Deus. E no terceiro ano, vão plantar, vão colher e vão reconstruir. A guerra não destruiu o futuro. Eu vou restituir. Eu vou fazer plantar novo. Nessa parte o Senhor falou comigo. Muitas das vezes, o nosso inimigo, ele vem com uma afronta. Ele vem falando, ele vem colocando palavras. Ele vem preparando cenários que você acredita que aquele cenário é verdadeiro. E a palavra de Deus sobre nós é o seguinte: não. Eu vou tomar conta. O inimigo é meu. Eu não só vou vencer o teu inimigo, como eu vou fazer você colher aquilo que você tem plantado. O Senaqueribe, ele não começou com um ataque físico. Ele começou com um ataque mental. Foi o que Deus falou comigo. Quantas vezes nós permitimos que palavras venham sendo alimentadas na nossa mente? E a gente começa a ver um cenário que não existe. A gente começa a crer num cenário que não existe. A gente começa a olhar para a situação. Quantas vezes você olha para uma circunstância e você fala assim: Senhor, como eu vou vencer essa circunstância? Porque o inimigo, ele começa a trabalhar na mente. E o Senhor está dizendo: você tem cuidado do meu reino. Você tem cuidado das minhas coisas. Você tem ofertado. Você tem dizimado. Você tem abrido a sua casa para um GPL. Você tem renunciado tantas coisas. É eu que te defendo. É eu que faço. Você vai colher esse fruto. Eu lembro, numa certa ocasião, eu gosto de testemunhar, que eu falei para o meu marido, quando eu e o Neto entramos na Europa, tinham falado assim para nós, eu já contei esse testemunho aqui, que nós não podíamos ter a autorização de ficar no país. E o cenário era como esse.
Nós não tínhamos, falava, ó, não tem lei que permita imigrante ficar, a não ser na época de temporada. E eu e o Neto, o que era diante da grandeza daquele povo? Era um povo europeu, a gente não sabia. Perguntaram, vocês sabem falar andorran, catalão? Não. Vocês tinham algum curso superior? Não. Então vamos lá. Está na época da abertura do... Não. Nós não tínhamos todos os não. Mas eu lembro que o Neto falou assim, nós vamos orar. E nós oramos. E a dona da casa que eu estava, ela falou assim, pastor, ela me chamou Darlene, eu vou falar com o presidente. E eu pensei, como ela vai falar com o presidente, sendo que não tem cupo? Ela falava cupo, não tem abertura para poder fazer. E ele liberou a última vaga para mim. Até hoje, o pessoal que mora lá, a Irlei, o Adriano que está lá, muita gente fala, é difícil, porque na outra semana, não foi na outra semana, o presidente já tinha saído do posto que ele estava. Pastora, o que você está querendo falar? Que Deus age a nosso favor. Mesmo que o cenário esteja ao contrário. Mesmo que o cenário esteja ao contrário. Deus age. Talvez você tenha olhado agora e falado assim, pastora, a situação agora está difícil. Está todo mundo, eu estou com esse diagnóstico, eu quero falar. Não é o cenário. A notícia que veio, ela não tem poder. O que tem poder é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fala? O que a palavra de Deus fala? Vocês vão comer a terra que foi devastada. O que o inimigo tentou te roubar? O que ele devastou? Deus vai restituir. O cenário fala, vocês vão comer, vão colher, vocês vão colher. Quando fala colheita, você vai repartir. Reparte a sua colheita. Deus muda a história. Em Romanos fala assim, 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Escuta, Ezequias foi chamado para restituir aquela nação. Ezequias foi chamado para levar a presença de Deus para aquele lugar outra vez. Ezequias foi chamado para abrir o templo outra vez. Eu e você estamos sendo chamados para quê? E aquilo que o Senhor nos está chamando, o que temos feito? Pastora, Deus está me chamando para poder falar de Jesus para aquela pessoa que está no meu trabalho. Fala de Jesus para ela. Faça com excelência, porque o dia que o inimigo apresentar a sua afronta, Deus vai cuidar dele. Pastora, Deus está me chamando para trazer um copo aqui no altar. Traga com excelência. Faça, porque é aquilo que o Senhor está chamando. Porque todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus e para aquele que está debaixo do propósito dele. O próximo 30. Porque o que escapou da casa de Judá tornará a lançar raiz para debaixo e dará fruto para cima. O povo fiel que não dobrou idolatria nem o medo, Deus prometeu. Sabe o que Deus está falando aqui? Vocês que não se dobraram às obras da carne, vocês que não se dobraram à idolatria, vocês que não fizeram aliança humana, vocês que não se corromperam, vocês estão se alicerçando a raízes profundas. Aqui a palavra de Deus, ela quer falar raízes por debaixo. É profundidade, é firmeza, é maturidade. Tem planta, o bambu. A pastora Luciane já pregou aqui sobre isso. O bambu, a raiz dele, ele vai crescendo por debaixo. Tem coisa que você está fazendo para Deus que ninguém está vendo. Tem coisa que você está fazendo, cuidando de alguém que ninguém sabe o que você está cuidando. Mas eu quero falar para você, vai florescer. Vai dar resultado. Mas nós precisamos de entender que no reino primeiro é profundidade.
No reino, primeiro é alicerce. Primeiro eu me prostro, primeiro eu choro, primeiro eu me quebrando, primeiro eu faço o que o Senhor quer. Depois o Senhor faz o resto. Depois o Senhor traz visibilidade. Pastora, visibilidade para mim não. Visibilidade é por fruto que você fez. Porque nunca a glória vai ser nem minha nem sua. Vocês entenderam isso? A glória nunca vai ser minha. A visibilidade nunca vai ser minha. Mas o fruto, o legado que eu deixei, vai ser para glorificar o nome de Jesus. Tem coisas que eu e você vai fazer, homem não vai reconhecer. E glória a Deus por isso. Porque a glória vai ser toda dele. Vai ser toda dele. Vai ter coisas que a pastora Luciene não vai ver eu fazer. Tem coisas que o pastor Luiz não vai enxergar. Mas a glória de Deus vai vir e vai se manifestar. Tem coisas, igreja, que eu e você não vai ver o pastor Luiz fazer. Nem a pastora Luciene fazer. Eu não pedi permissão para eles, mas eu quero falar algo aqui. Eu tenho estado aqui toda semana. Eu e o pastor Jorley, pastor Glaucio, o Neto, nós vemos o nosso pastor ficar horas de joelho, orando. Vocês veem isso? Não. Mas o fruto dessa igreja é fruto de oração. Tem dia que a pastora Luciene, ela passa um dia inteiro aqui, sem comer, atendendo uma, outra pessoa. Eu bato na porta, a pastora vai pelo menos beber uma água, fazer um xixi. Vocês veem isso? Não. Mas a glória do Senhor, eles não fazem por eles fazem para que a glória de Deus manifeste neste lugar. Eles fazem para produzir fruto neste lugar. E eles não vão ganhar essa glória, vão contar o galardão deles na eternidade. Mas essa glória nunca vai ser deles, vai ser de Deus. É isso que Deus está falando nessa parte 30. O fruto para cima, ele começa a ter esse crescimento, honra, testemunho. Ora, labachuri canta. Eu vou restaurar de vocês de dentro para fora. 31. Porque de Jerusalém sairá o restante. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. A vitória não é por causa da força de Ezequias, nem por causa da minha força. Não é por causa do exército. Não é por causa de estratégia. Não é por causa de posição do rei. É zelo, é cuidado, é soberania de Deus. Tem milagre, tem vitória que o Senhor vai dar para mim e para você. Ele ainda vai falar assim, foi eu que fiz. Não pega essa glória para mim. Para você. O meu casamento foi restaurado. Não foi porque eu aprendi uma lição, mas foi porque Deus interveio. Porque a glória de Deus se manifestou. O meu filho, quando casou, ele falou assim para mim: mãe, eu não tenho R$1 para casar. Faltou? Sobreabundou, foi de férias, voltaram de lua de mel, ai, sobrou dinheiro. A glória foi para quem? Foi para Vinícius e Luana? Não. Foi para a glória de Deus. O Vinícius falou: mãe, chegou o Pix de quem eu não conhecia de R$500 na minha conta, não foi, meu filho? Um falou: eu vou te vestir. Porque a glória sempre vai ser de Deus. A glória vai ser sempre de Deus. É do jeito dele. E ele coloca a assinatura dele. Permita que o Senhor coloque a assinatura dele na sua vida. Quando você comprar um carro, permita que o Senhor coloque a glória dele naquele carro. Assina, foi Deus que me deu. Quando você estiver naquela posição aonde Deus vai te colocar, permita que foi o Senhor que colocou. Quando Deus te der um ministério, permita que a glória de Deus manifeste primeiro que você. Coloca o seu ministério. Esse ministério é de Deus, não é meu. Eu dependo dele. Permita. Deus é fiel. Deus defende o seu nome. Deus cuida dos seus filhos. Deus não abandona remanescente. Agora coloca para nós ir finalizando. 2 Reis 19:35.
E naquela noite, essa é a parte que eu mais amo, igreja. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio. Matou 185 mil soldados assírios. E quantos sobreviventes acordaram na manhã seguinte? Encontraram cadáveres por toda a parte. Poxa, bacana. Se eu não entender isso e você não entender. Não teve trombeta. Não teve alarde. Não teve anúncio. Teve a manifestação de Deus. Foi só um anjo, igreja. Só um anjo. E matou todo um exército. Quebrantou a arrogância de um homem. E o final de Senaqueribe é que ele é morto pelos seus filhos. Um anjo. Não foi mais. E eu e você, muitas vezes nós choramos. Nós choramos por coisas tão mais simples. E o Senhor está dizendo, eu tenho um exército de anjo. O que a palavra de Deus fala em Salmos 91, 11 e 12? Pois Ele ordenará os seus anjos para que proteja aonde quer que você vá. Eles te sustentarão com a mão, para que não machuque o pé de alguma pedra. Sabe, Deus dá ordem aos anjos, ao meu respeito, ao seu respeito. Deus dá ordem aos anjos, ao meu respeito, ao teu respeito. Eu pedi a Cris para cantar uma música, ela falou que não teve como. Uma da Ana Paula Valadão que fala que ouve, ó Deus, o meu clamor. E Deus dá ordem aos anjos. Eu quero te falar, não houve estardalhaço. As pessoas quando levantaram, viram que o exército de Senaqueribe tinha morto. Tudo aquilo, humanamente, era impossível. O Deus de Israel mandou um anjo no silêncio, sem ninguém saber, e matou. Agora eu quero falar para você, qual é a afronta? Qual é a afronta? Levanta. Nós vamos levantar um clamor. Nós vamos levantar um clamor essa manhã. Oh. Qual é a afronta? Igreja, nós precisamos entender que é uma palavra sobre nós. Nós precisamos entender a profundidade disso. Nós precisamos nos levantar. Deus enviou o anjo a Ezequias, mas Ezequias se levantou e foi orar. Eu quero saber qual é a afronta que está hoje. Qual é a afronta? Eu quero perguntar, quais são os afrontas que estão ali rodeando você? Qual é a mentira? Qual é a notícia que você chegou? O nosso Deus é um Deus de enviar os anjos. A palavra de Deus, um anjo matou 185 mil. E hoje, Deus fala, eu mando, eu ordeno aos anjos ao seu respeito. Para onde você for. E eu quero clamar, igreja. Vamos levantar um clamor nessa manhã. Eu não sei. Eu queria pedir, dá tempo, pastor? Eu queria te chamar você aqui na frente, para nós levantarmos um clamor. Talvez você está aqui nessa manhã. Você falou, pastor, eu tenho sido afrontada. Eu tenho sido afrontada. Eu quero te chamar aqui na frente. Como Ezequias fez, ele foi ao templo. Nós vamos levantar, porque essa afronta, ela não vai prevalecer. Ela não vai prevalecer. Ela não vai prevalecer contra a sua vida. Ela não vai prevalecer. Senhor, nós queremos clamar. Você que tem tido afrontas, mentira de Satanás, o que está repreendendo, o que tem te impedido você de crescimento, o que o diabo tem colocado na sua mente para uma dependência que não vem de Deus. O que o Senhor tem falado? Abachuri canta labaias. Ora labachuri canta labaias. Ora labachara labaias. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, diante de Ti, Pai, a cada pessoa que aqui está neste altar. Ah, Pai, eu não a conheço, mas o Senhor é o Deus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Pai. Qual é a afronta, Pai? Qual é a afronta, Pai? Eu sei que o Senhor é Deus,
para enviar anjos nessa manhã. Anjos nessa manhã contra a vida dessas pessoas, contra a vida desses inimigos, Pai. Eu creio em Ti, Pai. Eu quero anular agora na autoridade do nome do Senhor Jesus toda afronta, toda mentira de Satanás, toda mentira de Satanás caia por terra. Eu quero declarar nessa manhã, por favor, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus sobre você. Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Senhor, nós clamamos esta manhã. Nós clamamos esta manhã. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem neste lugar, Senhor. Vem com tua resposta, Senhor. Vem com socorro, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Muitas vezes, diante de uma palavra dessa, a igreja toda tinha que vir aqui para frente para receber. A igreja toda deveria vir. Uma palavra dessa, irmão, tem poder para mudar a sua eternidade. E muitas vezes nós não entendemos que a palavra não é do pregador. A palavra é a palavra de Deus. Todas as vezes que você ouve a palavra, você recebe o próprio Senhor Jesus na sua vida. Algo que nós precisamos pensar